Eu não deixei uma carreira promissora em grandes empresas, em grandes corporações, para trabalhar com inteligência artificial. Na verdade, quando eu comecei essa transição, a IA, ela nem ocupava a posição, o lugar que ela ocupa hoje. Mas a tecnologia, ó, ela já fazia parte da minha vida, da minha trajetória, já tinha alguns anos. Eu saí do corporativo porque eu comecei a perceber que sucesso sem liberdade não era o tipo de vida que eu queria construir, que eu queria sustentar. Eu sou Lívia Jacinto, eu sou estrategista, sou empresária, eu sou fundadora do Domina e criadora do Domina System. E a minha trajetória profissional, ela atravessa estatística, dados, tecnologia, processos, transformação digital, imagem, marca, posicionamento, comunicação e vendas. E nesse vídeo eu quero te contar como todas essas partes que a princípio parecia pertencer de mundos e universos completamente diferentes, como elas se conectaram. Eu vou te contar como eu deixei uma carreira consolidada, mesmo ganhando bem, em uma área totalmente promissora, que era a área na época de ciência de dados. Mudou a minha relação com trabalho, tecnologia e negócio. E como toda essa trajetória me levou a criar a Domina. Então já se inscreva aqui no canal e curta para mais vídeos. A verdade é que muito mais do que uma empresa ou uma solução em inteligência artificial, a Domina, ela cresce de uma crença. A tecnologia deve trabalhar a favor da inteligência, da autonomia e da vida que uma mulher deseja construir. Não aumentar a sua dependência, ou a sobrecarga, ou a distância entre o negócio que ela tem e a vida que ela realmente quer viver, que ela realmente quer construir. Então, se você é mentora, consultora, uma empresária, uma especialista, dona do seu negócio, e quer transformar seu conhecimento, sua experiência, sua visão em um negócio mais valioso, mais rentável e menos dependente da sua presença de forma integral, essa conversa é para você. Durante quase 2 décadas, a minha trajetória ela esteve ligada à estatística, a dados, a processos, a tecnologia, a negócios voltados para grandes empresas e multinacionais. Tinha ali o que as pessoas às vezes acreditam, querem acreditar que é uma certa estabilidade, e a verdade é que tinha possibilidades reais de continuar crescendo dentro de toda aquela estrutura que tinha ali de corporativo. Eu não saí porque estava tudo dando errado. E talvez essa seja uma das partes mais difíceis de eu explicar tudo isso. Por que é que você saiu da área de tecnologia naquela época? Porque é muito mais simples a gente compreender uma mudança quando existe uma crise evidente. Mas no meu caso, a pergunta era outra. Eu poderia continuar crescendo naquela direção, mas aquela era a vida que eu realmente queria construir? E essa pergunta, ela começou a ficar cada vez mais forte, porque eu comecei a perceber que para mim sucesso não era somente sobre, cada vez ocupar uma posição melhor dentro da companhia, dentro da estrutura, uma posição de liderança, um cargo melhor, ou ganhar bem, ou ser reconhecida. Não era somente sobre isso, eu queria poder escolher mais. Eu queria poder escolher onde trabalhar, com quem trabalhar, o que criar, com quem construir, que problema resolver, quanto valor que eu queria gerar, que eu quero gerar, e que tipo de vida o meu trabalho deveria ajudar a sustentar. Sair daquela estrutura toda de corporativo não foi uma rejeição à área de tecnologia, à minha trajetória, muito pelo contrário. Tudo que eu construo hoje carrega tudo aquilo que eu construí, que eu aprendi naquele período. A forma como eu olho para dados, para processo, para tecnologia, para negócios, para risco, para decisão, para transformação, para pessoas. Mas eu queria colocar todo esse meu conhecimento a serviço de algo que também carregava a minha visão, a minha forma de enxergar o mundo e a vida que eu acreditava e acredito que eu posso construir, que eu quero construir. Então eu não queria simplesmente abandonar a tecnologia. Eu queria me relacionar com ela de uma forma diferente. Eu queria entender como ela pode trabalhar a favor das pessoas. E vamos combinar que hoje está muito mais simples e acessível? E principalmente como eu poderia ampliar as possibilidades de mulheres que estão construindo seus próprios negócios. No início, eu não sabia exatamente qual seria o formato disso. E aí, eu passei por imagem, marca, posicionamento, comunicação.
vendas, estratégia. Fui reunindo partes de mundos que pareciam completamente diferentes. De um lado, tecnologia, dados, processos, decisões. Do outro, identidade, marca, percepção, comunicação, presença. Até perceber que esses mundos nunca estavam realmente separados. Um negócio ele precisa de inteligência para tomar decisões, mas também precisa de marca para ser percebido como ele quer, com alto valor. Precisa de método para entregar. Precisa de vendas para continuar existindo. Precisa de processos para crescer. Precisa de tecnologia para ampliar a capacidade, para expandir. E, claro, precisa de uma visão para não se perder no caminho. E foi exatamente assim que comecei a chegar no que hoje eu chamo de tecnologia de marca. Mas acontece que recentemente a gente percebeu uma coisa muito importante. Eu estava tentando explicar a filosofia de toda a minha marca a partir do próprio método. Eu falava ali de uma inteligência organizada, de direção antes da tecnologia, de clareza antes da automação, de estrutura antes da escala. E tudo isso continua sendo verdadeiro, porque de fato esse é o processo, essa é a escada, essa é a forma de se estruturar um sistema. Mas a verdade é que essas ideias elas não são a origem da minha marca. Elas são os princípios do método. A origem ela está numa camada anterior, assim como a sua. Então ela está naquilo que eu acredito. E a minha filosofia é essa. Eu acredito que toda mulher deve ter liberdade para escolher como quer viver, trabalhar, criar, vender e prosperar. E eu acredito que a tecnologia ela deve trabalhar a favor dessa mulher que busca essa liberdade de escolha. Ela deve ampliar toda a inteligência, a autonomia, a renda, o faturamento, o poder de decisão, a capacidade de criação e a possibilidade de futuro. E eu não estou falando sobre aumentar a dependência, deixar complexo, sobrecarregar. Não é sobre isso. E essa é a ideia que vem antes da domina, antes do sistema, antes das inteligências e antes dos conteúdos. Liberdade, para mim, não é apenas a liberdade financeira, mas é claro que a liberdade financeira ela importa muito. Porque o dinheiro ele amplia as nossas escolhas, ele nos permite recusar um projeto que está desalinhado, nos permite investir para crescer, para expandir, nos permite criar, nos permite mudar, descansar, escolher o próprio ritmo, acessar lugares, pessoas, experiências. O dinheiro nos permite fazer tudo isso. Mas liberdade para mim também é tempo, território, criação, decisão, valor. Liberdade para mim é poder cobrar de forma coerente com o que você entrega, é não precisar aceitar qualquer cliente. Isso é paz, né? Traz paz também, né? É construir uma oferta de alto ticket porque você tem alto valor, sustentada por profundidade, por experiência, por transformação real. É transformar conhecimento em ativo para sua marca, para o seu negócio, para o seu legado. O seu conhecimento, o seu método, a sua metodologia é um ativo. Liberdade para mim é você poder e conseguir fazer isso através da tecnologia. Liberdade para mim é você não permanecer presa à venda da própria hora, refém do seu negócio. Porque um negócio ele não deveria aprisionar uma mulher na sua própria competência. E você acaba virando o gargalo ali da sua empresa. Não deveria depender integralmente da presença dessa mulher em tudo para tomar todas as decisões, sugando a sua energia, te drenando. Não deveria obrigá-la a aceitar clientes, projetos ou condições que não fazem sentido para ela, que não valorizem ela, que não conversem, não sejam consoante a o que ela realmente acredita. E não deveria crescer ocupando todos os espaços da sua vida. E essa filosofia que eu estou falando aqui para você, ela explica muito sobre a minha própria trajetória, sobre a minha vida. Eu não saí de uma carreira consolidada simplesmente para ter um outro trabalho. Eu saí porque eu queria construir outra forma de viver e de trabalhar. Queria mais autonomia, mais espaço para criar, mais poder de decisão, mais liberdade para construir a minha experiência em algo próprio. E ao longo dessa caminhada, eu comecei a perceber uma contradição. Preste atenção no que eu vou falar aqui agora, hein? Muitas mulheres haviam começado o seu negócio em busca de mais liberdade. Mentoras, consultoras, especialistas, empresárias, mulheres que são donas ali do seu negócio,
mulheres com conhecimento profundo, com experiência, com repertório, mulheres com método, com clientes, com entrega real, validada, consolidada, que realmente gerava transformação, mas tudo começava a depender mais dela, cada vez mais dela. Sabe por quê? Essa mulher ela pensava assim, era a fundadora, né, a dona do negócio, que sabia vender, quem sabia conduzir, quem sabia interpretar o cliente, quem criava o conteúdo, quem revisava a proposta, quem decidia a prioridade, quem conectava todas as informações, quem resolvia os problemas. E muitas vezes, mesmo quando a tecnologia entrava na operação dessa mulher, entrava no negócio dessa mulher, essa dependência permanecia. A empresa tinha IA, tinha automação, tinha a ferramenta, tinha CRM, tinha Notion, mas continuava sem uma estrutura própria de inteligência. Afinal de contas, os negócios são diferentes, as estruturas são diferentes, as metodologias são diferentes. Mas toda essa estrutura ela não era refletida na tecnologia dessa mulher, nas inteligências dessa mulher. E aí a verdade é que a tecnologia acelerava as tarefas que tinha que fazer, mas não necessariamente ampliava a autonomia dessa mulher, dessa mentora, dessa dona. E quanto mais competente essa mulher era, mais o seu negócio se apoiava nessa competência. Eu fui percebendo esse padrão, essa tendência a acontecer. Acontece por aí? Conseguiu se perceber em algumas dessas falas? Você já deixou o seu like, né? Porque esse vídeo tá o quê? Tá despertando. Eu tô trazendo aqui um pouco da minha trajetória, que eu tenho certeza absoluta que vai ao encontro de várias outras. Talvez a sua. Então, já se inscreva no canal e deixa o like. E se você em algum momento do livro já até entendi que tem uma amiga que ela precisava ouvir isso, já compartilha com ela também. Então, a competência dessa mulher, que era o que fazia ela crescer, era também o que fazia ela ficar mais presa, mais aprisionada na operação e no negócio dela. E toda a inteligência, ou seja, que é um ativo dessa mulher, ela estava onde? Perdida no WhatsApp, nas reuniões, nos arquivos, nos áudios, no Notion, no Drive, naquela planilha. E principalmente, sabe aonde? Dentro da própria fundadora, da própria mentora, da própria mulher. E foi aí que eu comecei a perceber que o problema não era simplesmente a falta de IA. Também não era a falta de mais uma ferramenta, mais uma plataforma, mais um conteúdo, mais uma automação. Não era a falta disso. O problema era que o conhecimento, a experiência, toda a jornada, toda a visão daquela mulher ainda não tinha se transformado em uma estrutura capaz de sustentar o negócio e a operação dela. Porque o que está apenas na cabeça da fundadora, da dona, da mentora, é extremamente valioso, mas ainda é frágil. Depende da memória, depende da energia, depende da presença, da disponibilidade e depende da capacidade dela continuar sustentando tudo sempre. E isso tudo também limita a riqueza que todo esse conhecimento, que toda essa inteligência pode gerar. Uma mentora ela pode ter um método extraordinário, mas se ela só consegue entregar para poucas pessoas, porque tudo depende dela, existe um limite, um teto, e ela se limita. Uma consultora ela pode gerar transformações profundas, mas se cada projeto que ela vai fazer de consultoria começa do zero, ela tem um limite. Uma empresária ela pode ter uma visão muito forte. Lívia, a minha visão ela é muito potente. Mas se todas as decisões voltam para ela, ela tem um limite. E se essa conversa toda está fazendo sentido para você, você não pode esquecer de deixar o like aqui, já se inscrever no canal e, como você é uma mulher influente e inteligente, vai compartilhar esse vídeo com outra mulher que também está construindo aí o seu negócio, mas sente que tudo ainda depende demais da presença dela. Eu tenho certeza que você conhece pelo menos 5. Eu começo a falar, vem várias aqui na minha cabeça. Eu tenho certeza que você conhece também, já compartilha. Para o YouTube também entender que esse conteúdo, que essas viradas de chave, que a gente está falando sobre, não somente sobre tecnologia, mas a gente está falando como a tecnologia ela pode nos levar para um lugar de mais liberdade, como esse conteúdo é importante, pode chegar em mais mulheres. Porque aqui eu quero conversar com mulheres sobre tecnologia,
Negócios, marcas, vendas, comunicação, riqueza e liberdade de escolha. Liberdade de escolha. E não é para ensinar você a usar mais ferramentas, não. A gente até vai falar em algum momento aqui sobre ferramentas, mas não é para te ensinar a usar mais ferramentas. Mas para pensar como a tecnologia pode trabalhar a favor da sua inteligência e da vida que você quer construir. E foi dessa percepção que nasceu o Domina System, que é o meu método, que é a minha estrutura. Nasceu para impedir que ela, que é essa mulher que pode ser você, continue sendo o único lugar onde o negócio sabe pensar. E isso muda tudo. O objetivo não é retirar a fundadora da marca, principalmente quando estamos falando de marcas pessoais. A visão dela continua central, a presença continua importante. A história ela continua sendo a parte de valor. A filosofia dessa mulher continua dando a direção. Mas essa presença ela não pode ser usada para compensar uma operação que ainda não foi organizada. O negócio ele precisa preservar contexto, organizar método, sustentar critérios, conduzir clientes, apoiar a venda, produzir conteúdo com coerência, com consistência, constância e tomar determinadas decisões sem começar sempre do zero, toda vez do zero. E o método Domina, a estrutura do Domina, ela segue uma sequência muito clara. Eu quero te mostrar aqui para você entender como funciona toda essa engrenagem. A gente está falando de direção, de clareza, de estrutura, de movimento e de evolução, de expansão. Olha como é que tem uma engrenagem. Consegue perceber? Primeiro, direção. Antes de qualquer tecnologia, precisamos entender em que essa mulher acredita. Qual que é a vida que ela realmente quer construir? Que tipo de negócio ela quer sustentar? Qual cliente que ela quer atrair? Qual que é o melhor cliente para ela, que ela quer realmente trabalhar? Que lugar essa mulher deseja ocupar? Que tipo de riqueza essa mulher deseja gerar? Depois, clareza. Qual problema ela resolve? Qual é a sua oferta? Que transformação essa mulher entrega? O que diferencia a sua visão? Por que alguém deveria pagar mais pelo que ela construiu, pela entrega dela? E quais escolhas precisam ser feitas? Depois entra a estrutura. O que precisa sair da cabeça dela? Que método precisa ser organizado? Que jornada precisa se tornar mais clara nesse processo, nessa operação dela? Que processo precisa parar de depender integralmente dela, da fundadora, da mentora, da dona do negócio? E onde a tecnologia ela pode realmente ampliar, expandir a sua capacidade. Depois vem o movimento. Direção, clareza, movimento. Por quê? Porque uma ideia ela só se transforma em realidade quando começa a entrar na comunicação, na venda, na entrega e na operação. E por fim a evolução, porque isso está vivo. A sua operação ela é viva, ela cresce, ela se desenvolve. Isso não pode ficar rígido. Isso tem que estar sempre em movimento para crescer e para expandir. Por quê? Porque o sistema ele não pode ser transformado numa regra rígida. E muitas vezes acontece isso. Congela-se aquela ideia, vou usar essa ferramenta X aqui, estou trazendo um contexto. Só que esse contexto, ou seja, isso que você está vivendo hoje, ele evolui, porque você está em movimento. Se a ferramenta ou o sistema ele não acompanha, aquilo não vai refletir exatamente toda a sua evolução. Em algum momento você vai ter que parar e, de novo, você vai ter que rever tudo. Por quê? Porque ele precisa continuar acompanhando a marca, o mercado, o negócio, a tecnologia e, claro, a mulher que está por trás disso tudo. E as inteligências da Domina, que é uma central de inteligências, elas existem para olhar para diferentes camadas de toda essa construção que eu falei com você. A Simone, ela olha para o cliente ideal. A Diana, ela vai olhar para o seu posicionamento. A Tiffany, ela vai olhar para a sua oferta, para o seu produto, para o seu valor percebido. A Maia, ela vai olhar para a sua trajetória, para a sua narrativa, para a visão da dona, da fundadora, da mentora. A Ana, que é a nossa editora-chefe, ela vai transformar tudo isso em direção para o seu conteúdo. A Oprah, ela vai olhar para a venda e para toda a sua estrutura comercial.
A Ruth, ela vai proteger todos os critérios, toda a governança, todos os limites para que nada saia ali da sua visão. E a hélice, ela vai preservar todo o contexto, toda a memória. Lembra, o seu sistema a sua operação é viva, o sistema tem que ser vivo também. Mas o ponto aqui não são os nomes, porque a gente trouxe de uma forma lúdica para você entender que cada inteligência dessa, ela cuida de uma parte da sua operação, do seu negócio, porque é uma engrenagem. Tem uma orquestração entre elas. Então, não é sobre os nomes de cada inteligência. O ponto é que nenhuma dessas inteligências ela trabalha de forma realmente estratégica quando elas estão separadas. Elas se conversam entre si para o seu negócio. Porque uma marca ela não é apenas posicionamento. Uma oferta ela não existe separado do cliente ideal. Um conteúdo ele não deveria estar desconectado de toda a sua trajetória, de toda a sua narrativa, de toda a sua filosofia. Uma venda ela não deveria prometer que um produto, uma oferta não vai sustentar. Percebe que está tudo conectado? Tem uma engrenagem. E uma tecnologia, ela não deveria entrar no negócio, na sua operação, e talvez isso tenha acontecido, sem saber que resultado eu preciso produzir. Que resultado essa tecnologia vai produzir para você. Então, muito mais do que colocar uma IA no seu negócio, o Domina System, ele organiza as inteligências que aquele negócio precisa para vender melhor, para vender mais, para cobrar melhor, para atrair os melhores clientes, para reduzir imprevisto, para ganhar margem, para preservar o seu conhecimento, o seu método, o seu ativo e para tomar decisão com mais segurança. A tecnologia ela entra como infraestrutura disso tudo. É ela que vai suportar tudo isso. Ela entra como meio, como forma de preservar, de organizar, de conectar e tornar aplicável aquilo que antes era disperso. Estava fragmentado, estava tudo meio solto. Aqui existe uma distinção importante. Quando eu falo de tecnologia, eu estou falando de um território amplo. Inteligência artificial, futuro do trabalho, novas formas de produzir, de criar, de vender e de viver. Quando eu falo de tecnologia de marca, eu estou falando da aplicação dessa tecnologia ao contexto específico da marca, da sua marca, ao método, a cliente ideal, a oferta, a posicionamento, a venda, a entrega e a operação. Então, tecnologia é território. Tecnologia de marca é a aplicação proprietária do Domina. E o Domina System é o método que organiza tudo isso. Porque no fim, nós estamos organizando marca, venda, entrega, operação, apenas para poder tornar o negócio mais eficiente. Estamos fazendo isso para ampliar possibilidades, para que uma mentora possa transformar a sua metodologia, o seu método em um ativo valioso, para que ela consiga cobrar melhor, sem oferecer acesso ilimitado ali à sua própria presença, aquele negócio que a pessoa se torna quase um refém do mentorado, para que uma fundadora, uma mentora, uma dona de negócio, ela tenha espaço para pensar e para que o crescimento não signifique uma vida cada vez menor, mais cansativa, mais dependente do negócio. Então essa é a construção que eu quero compartilhar aqui nesse canal. Nós vamos falar sobre mulheres, sobre tecnologia, sobre inteligência artificial, sobre marca, sobre posicionamento, sobre vendas, sobre oferta, conteúdo, sobre operação, sobre método, sobre escolhas, sobre riqueza e sobre liberdade. Mas tudo isso vai estar conectado a uma pergunta maior. Como a tecnologia pode ajudar uma mulher a construir um negócio mais valioso, mais rico para ela, mais independente, que ela tenha mais autonomia e mais coerente com a vida que ela quer viver. Porque eu não acredito que sucesso deva exigir que uma mulher se abandone no caminho, na jornada, no processo. Também eu não acredito que liberdade signifique falta de ambição. A liberdade é poder decidir onde você quer colocar a sua ambição. Quanto deseja crescer, que projetos verdadeiramente merecem a sua energia, o seu foco, que clientes você deseja atender, que clientes você não deseja atender, que preço você deseja sustentar, que ritmo você quer da sua entrega e que futuro você quer construir. Essa é a filosofia da Lívia.
É a minha visão sobre mulheres, tecnologia, porque elas têm que se conversar, e por mais mulheres usando a tecnologia para ampliar os seus negócios, as suas operações, as suas entregas. Essa é a minha visão sobre mulheres, tecnologia, negócios e liberdade, que passa a explicar por que o sistema existe. Se essa forma de pensar tecnologia, riqueza, crescimento, liberdade faz sentido para você, se inscreva aqui no canal, já deixa o seu like e já compartilha também com outras mulheres que você sabe, Lívia, tem essa daqui, ó, tô achando que a gente precisa ampliar mais aí esse horizonte com relação à tecnologia, mulher, tecnologia e liberdade. Me conta aqui nos comentários que escolha você gostaria que a tecnologia e o seu negócio ajudassem você a fazer agora. Porque talvez essa resposta ela revele não apenas o próximo passo da sua empresa, mas também a vida que você realmente deseja construir. Eu quero te lembrar uma coisa: ouse ser diferente e ocupe o seu lugar. A gente se vê no próximo vídeo. Eu fico aguardando o seu comentário.